Muita atenção para isto. O advogado do asilado político Oswaldo Eustáquio, pessoal, que é bom lembrar que o jurista é mestre em Direito Internacional pelos Estados Unidos, acabou de revelar em primeira mão uma tremenda vergonha que o ministro Alexandre de Moraes vai passar nos próximos dias em relação ao pedido de extradição que o magistrado fez junto às autoridades espanholas contra o jornalista. Só para refrescar a mente de vocês, o jornalista Oswaldo Eustáquio, que já chegou até a ser preso aqui no Brasil a mando de Moraes, faz parte do polêmico inquérito dos atos antidemocráticos. Depois de sofrer nas mãos do ministro, perdendo até o movimento das pernas na época em que ficou preso, o jornalista, pessoal, conseguiu um asilo na Espanha, onde se encontra até hoje. Mas só que não satisfeito com essa liberdade, em outubro, o ministro solicitou junto às autoridades espanholas a extradição de Eustáquio, imputando a ele vários crimes como ameaça e suposta corrupção de menores. Então, pessoal, mas de acordo com o jurista Ricardo Vasconcelos, que é o advogado de Eustáquio, a Espanha vai frustrar Alexandre de Moraes e não vai conceder a extradição do jornalista. Segundo Vasconcelos, essa negativa será mais uma vergonha internacional para o Ministério da Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Pessoas extraditadas são aquelas que cometem crimes graves como assassinatos ou crimes contra a humanidade, não alguém perseguido por um ministro autoritário. Ainda nessa entrevista para a revista Oeste, pessoal, ele ainda citou o artigo 13 da Constituição Espanhola, que proíbe a extradição de indivíduos por motivos políticos e que a própria Constituição brasileira também impede pedido de extradição que tenha natureza política. A extradição de Oswaldo não deve prosseguir, pois ele está sob asilo político, protegido por tratados internacionais entre Brasil e Espanha, que impede a extradição quando há risco de perseguição política. Então, pessoal, vale lembrar que ainda não houve uma manifestação oficial da Justiça Espanhola sobre esse pedido de extradição. Mas eu acredito também que esse pedido vai ser negado, porque ele se encaixa perfeitamente com o caso do também jornalista Alan dos Santos, que os Estados Unidos, no começo do ano, negou a extradição por se tratar de opinião. Inclusive, o jornalista da Auriverde, pessoal, explica muito bem essa vergonha que as autoridades espanholas vai submeter a Moraes. Vejam só isso. Olavo Silvio, antes de colocar o Macron nessa conversa, tá difícil cumprir o incumprível. E países, né, que têm civilidade, como diria o Barroso, entendem isso. Haja visto o que aconteceu com Alan dos Santos, o pedido de extradição negado, né? E outros tantos já negados. Na esteira desse pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio, nós temos 63 pedidos de extradição que vão lá para a Argentina, pedindo para aqueles que deixaram o Brasil fugindo da perseguição desse perverso, né, estão na Argentina agora. Entendo que terá dificuldade Alexandre de Moraes para prosperar com seu pedido, para avançar com seu pedido, repito, diante da civilidade dos países para onde ele tem mirado esse pedido de ou os pedidos de extradição. Esse é um ponto. Com relação ao Eustáquio, por mais que haja divergência, por mais que alguns pensem isso ou assado, nós estamos falando de algo que começou errado, que é a perseguição por opinião, num Brasil que não existe essa modalidade de crime. Então, perseguiu o Oswaldo Eustáquio, Olavo, desde o início, por opinião, tudo errado. E termina da forma, né, um pai longe da filha, se usou a filha ou não é um problema dele, do ponto de vista das suas publicações, enfim, tudo começou errado com a história do crime de opinião quando se trata de Eustáquio, e de olho também nos 63 brasileiros na Argentina. Olavo. Bom, primeiro em relação a jornalistas, países que perseguem jornalistas são republiquetas, são governadas por mandatários absolutos, e é o que acontece no Brasil. Viramos uma republiqueta, uma porcaria, uma Venezuela, uma Cuba, uma China, uma Coreia do Norte. Viramos isso, perseguimos jornalistas. Assim, imaginar que o Brasil persegue jornalistas já é causa de uma vergonha internacional gigantesca. Agora, dá para dobrar a vergonha? E quando a gente fala em civilidade, países civilizados, não é a civilidade de Barroso, não, hein? Aquela civilidade que Barroso, a civilização que Barroso menciona não é a nossa. Nós falamos em países com civilidade efetiva,
por exemplo, Espanha concede asilo. Se o país concedeu asilo político a um jornalista, é porque de fato houve demonstração que a perseguição é ideológica. Verdade. Indiscutível. Agora, vai pedir extradição para quê? Para passar dupla vergonha? A primeira de perseguir jornalistas e a segunda de ter um pedido internacional negado? A vergonha que o Brasil está exposto dia a dia sobre a Argentina passou da hora, sobre o pedido de extradição daqueles que participaram das manifestações na Argentina, passou da hora de distensionar a corda. A legislação sobre o perdão precisa acontecer. Nós vivemos um país rompido, dividido por um governo de esquerda. Silvio, quero te ouvir também sobre este tema, né, do cumprir o incumprível, pedidos de extradição e a perseguição que segue diante de crimes de opinião, em especial com relação aos jornalistas, agora tratando de Eustáquio. Silvio. Pitoli, Olavo, e já aproveito para cumprimentar o Marcon também, que está conosco. Olha, eu acho que vocês dois tocam em pontos centrais. E quando o doutor Olavo fala sobre a exposição do Brasil, talvez seja algo que grita, porque pela primeira vez o mundo está entendendo o que acontece no Brasil de Alexandre de Moraes. Começou com os Estados Unidos, com o Congresso americano, inclusive com a participação de parlamentares brasileiros que de forma corajosa foram mostrar o que estava acontecendo aqui lá no parlamento americano. Depois a Casa Branca se manifestou, a Europa. Agora estamos falando de um jornalista que tem asilo na Espanha e o ministro Alexandre de Moraes determina extradição, assim como na Argentina. E a pergunta que fica, e é claro que qualquer autoridade no exterior fará, é qual o motivo para devolver este cidadão, este CPF, no Brasil ele é um CPF, para as mãos do Estado, para as mãos de um juiz que o mundo já entendeu ser autoritário, decisões arbitrárias, inconstitucionais e até cruel em muitos casos. Já temos um cadáver, infelizmente, estendido em frente ao Supremo Tribunal Federal quando falamos no dia 8 de janeiro. E a resposta será publicações feitas em redes sociais, porque ele teria incitado o 8 de janeiro. Cadê as provas? E aí, no próprio enunciado dessa reportagem, já vem a resposta. A defesa não tem acesso à acusação, não há materialidade comprovada ou demonstrada até então, porque tudo corre em sigilo, num desses inquéritos tentaculares e secretos do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Isso tudo precisa parar, isso tudo já foi muito longe, muito aquém, muito além do possível para uma democracia constitucional, e o mundo está vendo. Eu acho que esse ponto da exposição do Brasil talvez seja o próximo passo, Pitoli. Acho que já estamos nele.